Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma terça-feira aqui juntinho com vocês para trazer conhecimento para todas vocês que trabalham na área da oftalmologia, essa área apaixonante da medicina que transforma a vida de tantas pessoas. Meu nome é Celso de Queiroz, sou mentor em oftalmologia e compartilho meu conhecimento de mais de 12 anos em empresas multinacionais, grandes empresas da oftalmologia, para desenvolver cada vez mais o atendimento humanizado, a experiência dos pacientes que passam pelos doutores oftalmologistas e também a capacitação de toda a equipe dos médicos que hoje estão expandindo em todo o Brasil. Então, muito obrigado pela presença de todas vocês. Hoje nós vamos receber aqui minha amiga Cris, que é a fera da liderança e que já chegou por aqui e já vai entrar para conversar com a gente, tá bom? Então, pessoal, nas clínicas de oftalmologia sempre tem as líderes por setores, né? Então, dependendo do tamanho dessa clínica, dependendo da organização estrutural das colaboradoras, tem as líderes por setor. E hoje a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, vamos convidar a Cris aqui para entrar com a gente. Vamos lá, Cris. Já vou apresentar a Cris aqui para vocês daqui a pouquinho, que ela já está entrando com a gente, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se você já está me vendo. Boa Opa! noite, Cris. Boa E aí, como é que tá? noite. Tudo bem? Numa friaca danada aqui nessa cidade, E né? Mas tudo então, você tá em ótimo. Fortaleza hoje ou não? Não, estou em São Paulo também. Ah, você tá no estado de São Paulo, que legal. Tô pertinho aqui de você. Hoje eu tô numa cidade aqui no interior que chama São Carlos. Já ouviu falar de São Carlos? Já ouvi falar assim. É uma cidade extremamente tecnológica aqui, bastante faculdade, bastante curso relacionado à É, tecnologia. é uma cidade universitária, né? Todo mundo Sim. fala dela muito bem. O meu filho mora aqui em São Paulo também. Meu filho mora em Indaiatuba, Ah, uma ótima cidade também, Indaiatuba, aí de pertinho mesmo da novo. capital. Ah, é uma delícia a cidade, muito boa. E eu tô aqui em São Paulo passando esse frio. É, por lá é sempre mais calor, né, Cris? Ah, Fortaleza é 30 graus o tempo todo. Nessa época do ano é uma época muito boa, porque tem vento também. Então, por ter vento, ela fica mais fresca. No início do ano é o 30 graus, mas é um 30. No segundo semestre, não, é o vento, né? Muito vento. É tanto que muitos europeus vão mais para o final ali de outubro, começa a chegar por causa dos ventos, né, para fazer kitesurf, para fazer essas coisas, esses esportes que precisam de vento também. Legal, show de bola. Cris, quero te apresentar aqui formalmente para toda essa galera que vai acompanhar a gente aqui, tanto presencialmente quanto depois vai assistir também através do Instagram, do Legal. nosso YouTube, dos nossos canais aqui, das meninas acompanharem todo esse conhecimento que a gente traz através aqui do canal da OftX, tá bom? Então, pessoal, a Cris, o nome dela é Cristiane Galvão. Ela é mentora de carreira, de recolocação e desenvolvimento de liderança e ela manja demais sobre isso que vocês vão descobrir já já. Ela também, ela mora na cidade de Fortaleza, por isso que a gente está falando aqui, lá no Ceará. Agora está em São Paulo, mas ela mora lá em Fortaleza. Ela é pedagoga, ela é pós-graduada em marketing e mestre em administração de empresas. Master Coach também, especialista em programação neurolinguística e microexpressão facial. Olha só, quando a gente fala lá nas aulas de liderança, a importância do autoconhecimento e também de conhecer a parte do perfil comportamental, o perfil de cada pessoa, como é importante a gente entender o nosso para entender das outras, e olha só a formação da Cris. Além de mentora, ela também dá treinamento de liderança, tanto em português quanto em espanhol. Então, quem estiver precisando aí que aprender liderança em espanhol, quem tiver alguém para indicar que fala o espanhol, Isso. a Cris ela domina demais aqui para treinar vocês, tá? Ela é autora do livro Relacione-se, um olhar para a liderança da indústria farmacêutica. Então a gente está aqui na oftalmologia, ela também vem da indústria. Olha aí o livro dela. Vocês podem conferir no Instagram da Cris, que eu vou compartilhar a live aqui junto com ela. Vocês podem conferir esse livro dela também, que é show de bola.
Ela é casada com o Ariel, mãe do Rafael e sogra da Luciana. E agora a Cris vai compartilhar um pouco desse conhecimento dela, que a gente se conhece do nosso, né, desenvolvimento pessoal, Isso. da nossa mastermind que a gente faz junto para lapidar o nosso conhecimento, empacotar e poder entregar para vocês todos no Brasil. E a Cris fora do Brasil em espanhol também, para qualquer país do mundo, né, que fale espanhol. Então, Cris, Até eu aproveitar, sempre porque tem uma pergunto. coisa. Sim, Só um minuto, Celso. Só aproveitar que tem uma coisa que eu não falei aí não coloquei, né? A minha experiência profissional, além de eu ter sido professora por muito tempo, mas 25 anos da minha vida, os meus últimos 25 anos no mundo corporativo foi na indústria farmacêutica. Então eu trabalhei sim. como representante de vendas, visitando os médicos, só nunca visitei oftalmologista. Fui da área de RH, fui gerente de vendas, tenho uma experiência muito boa com medicamentos também. É sobre isso que é a minha primeira pergunta para você, Cris, porque Tomando. normalmente aqui nós estamos trabalhando como mentores, né? Só que as nossas meninas gostam de saber o que vem antes. Então, antes de você se tornar essa mentora e essa treinadora reconhecida aí em diversos países, quais foram as experiências profissionais que você já teve na sua vida? Porque cada uma conecta de alguma forma, né, Cris? Então, vamos Sim, conhecer a sua sim. trajetória até aqui. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que não tem muita relação, mas é uma coisa bem interessante. Eu dancei balé durante 9 anos, balé clássico. Eu era criança, era adolescente, mas é impressionante como o balé remete para mim muita coisa da disciplina, do cair, levantar, sabe? Então, às vezes, a gente não leva em consideração, e é legal a gente parar para pensar com relação à carreira da gente, o que é que eu fui quando criança, o que é que eu fui ou o que eu fiz como adolescente, que hoje faz sentido na minha carreira. Então, por exemplo, tem pessoas que, meninas ou meninas, sobretudo, eu falo muito de mulheres que jogaram futebol, porque é uma coisa que ninguém leva muito para a mulher isso, né? Apesar da gente ter tirado aí medalha de prata, né, como jogando com as nossas jogadoras de futebol. Mas mulher que joga bola, elas são grandes vendedoras, porque elas não têm medo de ir para frente, elas não têm medo de arriscar e se jogar, né? O homem também, homens que gostam de esporte, eles costumam ser muito disciplinados, eles costumam seguir uma regra muito de disciplina, de fazer, de executar as tarefas. Eu fui professora, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu fui professora de criança durante muito tempo, fui coordenadora de escola, preparei pessoas para serem professoras. Aí um belo dia, minha primeira transição de carreira fui demitida. E agora o que é que eu vou fazer? Em pleno mês de maio fui demitida, tal. Aí me falaram assim: olha, você não quer entrar na indústria farmacêutica? Você tem perfil. Eu disse: oi, eu tenho perfil, não sei nem o que é que vocês fazem. Ah, você é representante de vendas. Tá bom, então vamos lá. Aí participei do processo seletivo, inclusive era um processo que já estava finalizando, e entrei na indústria farmacêutica. Fiquei 4 meses na primeira casa e com 4 meses eu peço as contas para ir para a Pfizer. Então, eu entrei no Baldassi e com 4 meses vou para a Pfizer. Aí é uma coisa também, sabe, Celso, que é legal, que eu falo muito com relação à carreira das pessoas, essa coisa de mas eu entrei, as pessoas falam muito para mim, Cris, mas eu entrei agora, a pessoa confiou em mim, acreditou em mim, e eu já vou pedir as contas. Não, meu bem, é o seguinte, a sua fidelidade é com CPF, não é com CNPJ, né? Então, a gente pode ter uma fidelidade, sim, com o CNPJ, quando a gente trabalha fortemente, mostrando para o CNPJ que, sim, eu estou aqui, eu estou junto, eu vou agregar, né? E eu quero crescer aqui com você. Mas isso não quer dizer que você está amarrada àquilo ali. Então, depois que eu comecei, que eu entrei na indústria farmacêutica, 1 ano e 7 meses depois eu saio para a Lilly, que era o sonho de consumo de todos os representantes. Entrei na Lilly e eu fiquei na Lilly durante 23 anos. Então, Olha só. eu fui representante de vendas, viajava Fortaleza, primeiro e interior do Ceará, dormi em hotéis assim que ninguém nem imagina, coisa horrível, que tinha rã pulando assim do sanitário, sabe? Você pode falar coisa aqui que não pode, que não deve. Então tinha rã pulando no sanitário que vinha na minha bunda, uma coisa assim impressionante. Ô, Cris,
As pessoas que vê você chegando elegante, bonitona na clínica e tudo, para falar com o médico, nem sonha, né? Essa Nem parte, né? imagina, nem imagina o que você passou. Meu primeiro carro que eu trabalhava como representante era um Fusca. A boia do Fusca não funcionava, ele era álcool. Fiquei muitas vezes no meio da rua, no prego, tendo que botar combustível dentro do Fusca. Eu enrolava as peças promocionais, aqueles papéis que os representantes antigamente davam mais, agora é mais no laptop, né? Sim, Enrolava no e botava tablet. lá dentro para botar o combustível. Então, e aí um belo dia veio a proposta para vir para São Paulo para trabalhar na área de treinamento de vendas. Como eu era da área de educação, então trabalhar em treinamento de vendas para mim não era problema. Então, com 9 meses que eu estava em treinamento de vendas, o pessoal do RH foi e disse assim, não, você vem para o RH porque você é muito boa nisso. E aí comecei a dar treinamento para todas as áreas da empresa, mundo corporativo, blá, 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 esse mundo todo. E um belo dia eu viro gerente da área de vendas, 7 anos, 8 anos, viajava mais do que notícia ruim, era uma coisa horrível. Só passava uma semana em casa, e aí um belo dia eu cansei. Eu cansei quando eu comecei a entrar no avião e eu já vi que eu não conseguia mais curtir o que eu estava fazendo. Então eu Quanto chorava tempo nessa trajetória aí, Cris? para como gerente, até De a hora que eu treinamento? cansei. Então, foram 11 anos como representante de vendas, depois eu fui 9 meses como treinamento de vendas, depois eu fiquei 5 anos em treinamento corporativo e recrutamento e seleção. Aí eu volto para a área de vendas, fico 7, 8 anos na área de vendas, aí é o tempo que eu disse, não, chega, não dá mais, cansei, estou muito mal. Eu comecei a ficar mal mesmo, sabe, Celso? Eu comecei a entrar no avião e eu chorava porque eu estava viajando, porque eu estava saindo da minha casa, porque eu não aguentava mais fazer isso. Então foi quando eu disse assim: vou falar com o diretor. Não, mas o estopim disso aí foi a perda da minha mãe. A minha mãe morreu um dia antes do meu aniversário. Meu aniversário é dia 30 de julho. A minha mãe morreu no dia 29 de julho. Eu não estava em casa e eu não tinha cuidado da minha mãe em momento nenhum do Alzheimer dela. Você é Foi meu irmão filha mais única, novo. Cris? Não, nós somos quatro e quem cuidou dela foi meu irmão mais novo. E aí eu disse, chega. Aí eu falei com o diretor, liguei para o diretor uma semana, 2 semanas depois, disse assim, é o seguinte, eu sei que você vai precisar esse ano cortar pessoas, geralmente vocês cortam liderança por causa do salário mais alto, então estou botando meu cargo à disposição. Só que antes de fazer isso, Celso, é legal a gente fazer um parêntese aqui. Às vezes as pessoas não estão bem e elas decidem tomar uma atitude. Nessa tomada de atitude vão na louca. Eu não fiz isso na louca. Eu vinha me preparando. Então eu vinha fazendo formação, todas as formações que você possa imaginar, coaching, microexpressão facial, trainers, fui fazendo tudo, tudo, Que tudo. legal, Cris. Show de bola. Aí Pois é, e quando eu pedi realmente para sair, eu já tinha um background legal que eu podia assim, agora eu posso sair e eu posso cuidar de mim. Menina, vocês Sair, estão percebendo esse tempo que ela está falando, esse preparo antes de tomar uma decisão dessa? Porque olha quantos anos que ela ficou numa empresa, que a empresa delegou para ela, deu condição dela se desenvolver, dela também ter esse know-how, essa sim, expertise de contratar, de treinar pessoas, de mostrar, dar o direcionamento. Quando ela chegou, ela já tinha nessa trajetória colocado ferramentas na mochila dela que dava sim, condição do próximo passo. É sim, isso, Cris? exatamente. E é legal você ter usado exatamente esse termo, ferramentas. Em programação neurolinguística, a gente diz que todos os recursos que a gente tem dentro da gente são como ferramentas que você puxa de acordo com a necessidade. Muito massa isso. E foi exatamente isso que eu fui fazendo, sabe, Celso? Eu fui me preparando para eu poder sair. Mas outra coisa que você disse, muito pertinente, o meu gestor, na época, ele era um entusiasta das pessoas que gostavam de se desenvolver. E mais na frente eu vou falar para as pessoas dos pontos que são importantes para a carreira e autodesenvolvimento é um desses pontos. E ele curtia muito, ele era um cara muito dedicado, muito estudioso, então ele sempre me motivou muito para eu poder fazer isso.
Então, quando eu pedi para sair, o meu diretor disse assim: você está louca. E por que que ele falou isso? Porque eu era a única gestora na época que eu já tinha passado por todas as linhas da empresa. Então, eu já tinha sido gerente da linha regular, eu já tinha sido gerente da linha de oncológicos, eu já tinha sido gerente da linha de diabetes. Então, eu era a pessoa que mais tinha experiência como gestora. E eu disse: ó, é o seguinte. Novo presidente disse que você vai ter que cortar gerentes. Então, começa logo por mim, que eu já estou deixando aqui. Então, e aí você Cris, eu quero fazer um parênteses aqui, vai lá. pela questão da sua capacidade de comunicação, de percepção, de análise, de entendimento do processo. Porque quando você Uhum. chegou, você já estava decidida. Pessoal, essa Sim, palavra, gravem isso. As decisões que vocês vão tomar na vida. Porque a vida só fala com os decididos. é, Então, quando você decide alguma coisa, você viu o preparo que a Cris teve e como ela era atualizada, como ela era bem informada. Ela sabia como funcionavam os processos para que aquele impacto que a saída dela ia gerar fosse o menor possível, porque ela veio se preparando e a exatamente. entrega dela foi sensacional durante todo esse período, não é isso, Cris? É exatamente. E é interessante porque, além da decisão, tem um ponto, Celso, que eu gosto de dizer para todo mundo: é crescimento de carreira e recolocação profissional ou transição de carreira é a atitude. Então, você, para tomar uma decisão, você tem que antes tomar algumas atitudes que são pertinentes a esse teu processo de mudança. Então, eu fui fazendo esse processo de mudança, eu digo que Deus prepara a gente para o momento certo, né? Então, em algum momento, foi até um colega meu daqui de São Paulo que me inspirou muito a tomar essa atitude, porque eu li uma reportagem dele e ele dizia assim, Celso, na reportagem dele, que ele era CEO de uma grande empresa, mas antes dele sair, pedir para sair, ele foi se preparando durante 5 anos para ele dizer assim: chega, eu vou sair. Se vocês quiserem, eu continuo aqui, mas eu vou ter a minha empresa em paralelo. Então a gente tem que tomar atitudes, tem que ter essa iniciativa, né, de tomar atitude para lá na frente você tomar a decisão mais acertada. Porque se você não prepara o terreno com antecedência, aí é desmantelo total. Sim, e não consegue ter, quem sabe, até um emocional para conduzir uma nova frente, uma novidade, como você está fazendo aqui agora. Nós sabemos Exatamente. a importância das mentorias hoje, no momento do país que a gente está. Sim, A sim. importância de ter pessoas com o seu know-how, com a sua capacidade, com a sua expertise, para tomar frente e mostrar o caminho para tanta gente É, que está passando o que você passou há alguns anos atrás. E é. pode falar, por aqui eu já andei, por aqui eu já Isso, passei, pode vir exato. comigo que eu consigo te conduzir. Não é isso? Legal, legal, exatamente isso. E o que é interessante que esse do por aqui eu já passei, é bacana, porque eu, dentro da minha experiência profissional, Celso, uma das coisas que eu não curtia de jeito nenhum foi ter passado por RH. Foi experiência péssima, não queria nunca ter passado por recurso humano, mas passei. E aí eu dizia assim: que porcaria, eu perdi tempo naquele RH, eu poderia ter ido mais rápido na minha carreira se eu tivesse continuado em vendas. Por um lado tá certo, mas por outro lado não, e eu vou te dizer por quê. Na hora que eu saí da empresa, que eu disse assim: eu vou fazer treinamento. Eu não pensava em mentoria, eu vou dar treinamento. Vou dar treinamento para todo mundo. Eu achava que eu ia dar treinamento para todas as empresas, né? Sobretudo o pessoal da área de saúde. E não foi essa a realidade, as coisas não foram se configurando assim. Um dia, uma pessoa que tinha trabalhado comigo na mesma empresa, mas que tinha saído há 2 anos, ela não conseguia se recolocar. E ela pediu assim: Cris, tu pode me fazer um favor? Dá uma olhada no meu currículo, tu pode me preparar? Eu preciso tanto voltar para a indústria farmacêutica. Aí eu preparei. E o que foram 2 anos, com 2 meses ela se recolocou. E aí ela me trouxe outra pessoa, e me trouxe outra pessoa, e me trouxe outra pessoa, e aí eu, gente, eu sou boa nisso, eu sou muito boa nisso. Aí, Celso, e aí interessante é o seguinte: a minha experiência em RH, com a visão de recrutar pessoas, a minha visão de gestora recrutando pessoas, e a minha visão do outro lado, preparando pessoas para serem recrutadas. Aí foi que eu vi, caiu as fichas, sabe? Eu disse: gente, eu tenho experiência que poucas pessoas têm. A maioria das pessoas que estão aí, por exemplo,
Tem algumas criaturas aí do mercado, e aí desculpa falar assim, que eu não vou citar os nomes, mas é porque é legal a gente advertir as pessoas que estão aqui, que tem muita gente que dá mentoria, que dá coach, que tem programa, que é isso, que faz e acontece, e estão aí bombando nas mídias, mas tem zero de experiência, tem zero de expertise. Então, tem pessoas aí, por exemplo, que têm uma formação nada de marketing, uma experiência de marketing, e estão fazendo recrutamento sem ter experiência nenhuma. Só que aconteceram na época do boom das mídias sociais e a pessoa está acontecendo. Mas aí, quando eu vi que eu estava dando muito certo, eu continuei e eu disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer mentoria de recolocação profissional e vou dar treinamento também. E aí foi quando surgiu também uma empresa, que é líder mundial em transição de carreira, a LHH, me chamou para fazer esse trabalho de transição de carreira, né, que a gente chama no mercado de outplacement. Então, comecei a preparar pessoas a voltarem para o mercado de trabalho. Eles me chamaram para dar um treinamento para Solar Coca-Cola, na época, que era uma empresa de Fortaleza, igual como tem aqui em São Paulo a Fenza. E eu dei treinamento para mais de 300 líderes na parte de cultura, de valores deles, né? Inclusive, eu vou fazer um treinamento para a Fenza na próxima semana, com 140 pessoas, um team building com auditório cheio, pessoal de Que manufatura legal, e Cris. manutenção. Parabéns, parabéns. Olha aí, Obrigada. doutores, e todas vocês que estão nas equipes da oftalmologia, o tamanho dessa mulher que está aqui para vocês, compartilhando ouro em pó aqui para vocês, tá bom? É isso aí, Cris. Obrigada, querido. Muito obrigada. E é essa, minha vida agora é fazer essas mentorias de desenvolvimento de liderança, trabalho muito com desenvolvimento de lideranças, trabalho muito com treinamentos customizados também, e com a parte ainda de recrutamento e seleção, mais menos, né? A parte de recolocação eu faço, mas só muito dentro das mentorias individuais ou em grupo. Cris, eu achei muito interessante que você falou sobre como selecionar também quem vai te mentorar. Então, você, oftalmologista, você que trabalha na equipe do oftalmologista, é muito importante você filtrar pela experiência vivida das pessoas. Por quê? Porque tem muita Exatamente. experiência lida ou ouvida. Que a Sim, pessoa ouviu, escutou alguma coisa e tal. Só que ela, se ela não viveu aquilo, ela não sentiu, ela não caminhou por aquele caminho. É a mesma coisa de você falar que você já viajou lá para a Europa? Já? Como? Pelo Google Earth, né? é? Não, mas você não foi lá na cidade, você pode Exato, até ter visto, né, por fotos exatamente. de. É diferente, gente. Então, quem É. já passou mesmo, conhece o caminho, conhece o buraco, conhece a curva, conhece o óleo na pista, para você falar assim: olha, esse caminho eu conheço, pode vir tranquilo que por aqui você vai chegar do outro lado, que é onde você vai gostar. Não necessariamente vai chegar de uma forma confortável, vai ter pedra no caminho, vai derrapar, vai cair, mas é muito melhor você ir por alguém, junto com alguém que conhece esse caminho, que Sim. pode te levar do outro lado, do que você tentar ir sozinho, pode ser que você nunca vai chegar. Não é verdade, Cris? Super concordo, Celso, é por aí mesmo, até porque a gente vê, tem, em todo canto tem agora com muita mídia social, né? Minha sugestão é que antes, no seu caso, por exemplo, oftalmologista, né? Acho que foi a única, pouca especialidades que eu não visitei. A oftalmologia eu não visitava, mas é uma coisa que, se você tem um trabalho já desenvolvido, né, tem conhecimento da oftalmologia, é muito mais fácil alguém se aproximar de ti, ter um mentor especialista dentro dessa área, do que, né? Porque senão os outros ficam falando alho com bugalho. Numa época onde a gente tem chat GPT, Gemini, um monte de coisa aí, que as pessoas vão lá, enfiam qualquer coisa, pesquisam e já vem com um mapa todo pronto para poder trabalhar, fica difícil. Porque as nuances, eu digo assim, é muito fácil eu chegar e fazer um esquema lindo montado, eu chegar para um dono de uma empresa de oftalmologia e conversar com ele e dizer assim, olha, é o seguinte, você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que melhorar aqui, tem que melhorar assado, porque o ChatGPT 4 me entrega tudo. Por 20 e poucos dólares por mês ele me entrega tudo, né? Mas é diferente do especialista, sabe? Quando eu estava no meu mestrado, tinha uma dinâmica que era de observação. E foi bem legal essa dinâmica, essa atividade. Dinâmica era uma atividade.
Eu fui para uma padaria, eu lembro demais que eu fui para uma padaria, nunca, olha, nem de comida eu gosto de fazer, não suporto fazer comida. Mas eu fui para a padaria, porque era perto lá de casa, que eu tinha que fazer um trabalho de observação. Eu fiquei na padaria das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, observando tudo que acontecia na padaria, para depois mandar um relatório para a professora, que era dessa área de observação. E foi ótimo, para mim foi excelente, porque eu vi coisas que a padaria deveria fazer e que não estava fazendo e que não fez, tá? Falei com o dono, inclusive, dei as sugestões e ele não fez até hoje. Mas olha a diferença. De repente, se entra alguém do segmento dessa parte de panificação, ele não ia precisar ficar as 4 horas observando o que eu observei. Ou talvez ele ficasse as 4 horas, mas o relatório dele ia ser muito mais robusto, com muito mais repertório, porque ele ia colocar ali não só a parte dele do conhecimento, da estrutura, mas também da fermentação, do pão, do como é que é a distribuição, blá, blá, blá. É a mesma coisa, se eu entrar dentro de um consultório, a não ser que ele queira que trabalhe liderança, ok, pode me entregar no meu colo que eu vou. Mas se for uma Pode coisa, vir, né, Cris? pois é, mas se for uma coisa específica, né, do segmento, me dá um laboratório de lente, de contato. Eu viajei na maionese, tenho a menor ideia disso, cara. Vou ficar doidinha tentando entender. Aí eu vou precisar do Celso, que é o especialista. Olha só, pessoal, dá para perceber bem rápido que a Cris vem do departamento de vendas todo esse tempo, por quê? Uma das técnicas de venda que a gente aprende é que antes da gente falar do nosso produto ou serviço, é importante quebrar o gelo. E uma das principais técnicas do quebra-gelo é o quê? É você dar um elogio ou dar uma dica de economia, uma dica de segurança. E ela já chegou aqui dando a dica dela. Doutores, vocês estão aqui, cuidado com quem vocês vão contratar para mentorar vocês, para É, mostrar o caminho, mudar o exatamente. mindset. Então, parabéns, Cris. Já dá para mostrar aqui a sua competência nesses anos todos, como você consegue orientar muito bem todos os seus mentorados. É, Mas na assim, dúvida, Cris, do pesquisa no período, LinkedIn. do Na período que dúvida, você. pesquisa no LinkedIn, que eu É, estava falando sem agora, dúvida, sem né? dúvida. Vai lá. Então, Cris, só para eu entender assim, ó, de quando você saiu da indústria e começou efetivamente nos treinamentos até hoje, já faz quanto tempo que você está nessa área fora da indústria, mas capacitando e formando profissionais? Eu saí da indústria em outubro de 2017. E eu tô desde então. Comecei a fazer isso, claro que demorou um pouquinho, porque eu estava refinando mais o que era que eu ia fazer. Eu fiquei ali uns 6 meses analisando os cenários, porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que analisar cenários, a gente tem que analisar tendências, a gente tem que conhecer bem o mercado para tomar as atitudes. Tenho certeza que você dando as suas mentorias é uma coisa que você está sempre vendo, buscando, visualizando para sempre ser o mais assertivo possível. E em relação à carreira é a mesma coisa. Não dá para você vir atropelando os passos e querendo chegar, né, na louca e fazendo dessa forma, porque não é assim. Então você tem que realmente analisar cenários. E foi o que eu fiz, eu fui analisando cenários, achava que ia ser de treinamento, fui mudando um pouquinho o andamento das coisas, e hoje estou aqui fazendo o que eu faço, que é 7 anos já. Muito legal, Cris. Muito legal. Você falando aí, fazendo um filme aqui na minha cabeça. Eu tô aqui em São Carlos, eu estava conversando com o Dr. Gustavo Paro, né, que é um parceiro de longa data aqui. Já Uhum. faz 12 anos que eu estou na oftalmologia, ele me conhece desde o comecinho, Legal. quando eu cheguei. E eu estava falando muito isso com ele, que a gente analisar, você que também trabalhou muitos anos na área da saúde, a força que os convênios estão perdendo, né? Porque a classe média baixa, o dinheiro está raliando para essa faixa Uhum. de pessoas desse tipo de ganho. Sim. E o dinheiro está circulando mais na classe média alta para cima. Então, o impacto disso para os convênios está muito grande. O tanto que o convênio quer pagar por procedimento, pagar por cirurgia, pagar por exames. Então, se o médico ele não consegue enxergar o cenário, como você acabou de falar, que a gente está vivendo, e entender como que ele tem que distribuir a clínica dele, organizar, demonstrar os setores, os exames, as cirurgias que ele faz, para essa faixa que tem mais potencial, vai afetar diretamente o faturamento dele. Vai Com afetar certeza. diretamente. Outro cenário muito interessante: tem dois grupos fortes
né, de países fora do Brasil que estão comprando clínicas grandes, né, no Hum. Brasil inteiro. Por quê? Só para você ter um parâmetro, Cris, falando um pouquinho de oftalmologia. Fala aí. Oftalmologistas no Brasil tem em torno de 21, 22 mil, né? E quando a gente está aqui Nossa, dentro da oftalmologia, parece um número gigante. Meu Deus, olha só, é muito oftalmologista, tem um por esquina e tudo, né? Mas é um universo de 21, 22 mil oftalmologistas no Brasil. Você sabe quantos cirurgiões dentistas tem no Brasil? não tem ideia. Um chute, vai, Cris. Ó, eu tô te falando que dentista tem mais que oftalmo, mas aqui tem 22 mil no Brasil. Quanto você acha que tem O de dentista? dobro, 44. 400 mil, Meu Cris. Deus do Dentistas, céu, cirurgiões não dentistas no tinha Brasil. a Pra menor você ter uma ideia ideia, disso. o Brasil é o país com mais dentista per capita no mundo. Olha só, E eu não sei não se tinha a você menor sabe. ideia disso. Óbvio, você falou de cenário, eu gosto de trazer cenário para você. Não sei se Não. você sabe, mas o procedimento estético mais realizado no Brasil é lente de contato para dentes. Vale-me Deus do céu. Ó, Celso, Tá a gente tem que vendo começar a só? focar então nos dentistas. Olha, eu sou apaixonado Vou pelos dar, oftalmologistas. Um vou dar beijo, um mentoria abraço para para os todos dentistas vocês. agora. Pode ir, Cris, com toda a força, que eu não largo o meu oftalmo, porque eu sou apaixonado demais, de Curto jeito não, nenhum. curto não. Já Não é meu tive segmento. convites, aliás, quero agradecer meus amigos odontos também, que me acompanham, que estão comigo nas mentorias, que estão comigo nos Uhum. cursos, treinamentos, desenvolvimento, né? Que eu tenho muitos. E é muito legal, que eles falam, Celso, a gente precisa desse conhecimento, desse know-how que você tem, focado nas equipes. Porque o que acontece, Cris? Então pensa, num país de 220 milhões de habitantes, com 22 mil oftalmologistas, você acha que o oftalmologista tem menos o que na vida dele? Que eles têm menos? 22 mil, menos. Experiência em conduzir a clínica, seria Não, isso? não é experiência, é tempo, Cris. Porque ele tem Tempo, menos. porque É não tempo. param, né? É Não verdade, eles não param. têm tempo. Você está me É, entendendo? É 22 mil só para 220 milhões de habitantes, que é a é demanda verdade. nacional Então, esses pela oftalmologia. Por caras não quê? param de jeito nenhum. E olha só que delícia que é o oftalmo. Eu vou explicar um pouquinho para você. Você entra no oftalmo, ah, beleza. Então já tem uma especialidade, certo? Você é médico, agora eu vou fazer uma residência em oftalmo. Beleza. Para onde você vai ainda? Você nem começou, por quê? Você vai ser cirurgião de catarata ou cirurgião de refrativa, que é a cirurgia laser, né, para corrigir as Uhum, ametropias. sim. Ou você vai fazer cirurgia de glaucoma, paciente que tem Nossa, ainda tem a glaucoma, que é aquela frente. especialidade da especialidade. Exatamente. E não é pouco, não. Falei poucos aqui. Mas eu também posso fazer o estrabismo, que é a correção quando o Uhum, eixo visual de um sim, olho é sim. diferente. Né? Eu posso Mas será que eu fazer. sou estrábica? Às vezes Ô, eu acho. Cris, olha só quanta coisa que o oftalmologista ele tem para escolher depois e trazer essas especialidades, tanto para ele quanto parceiros para a clínica. Tem cirurgiões oftalmologistas que são especialistas em fazer a cirurgia de pálpebra. Ah, Já ouviu falar? Já preciso conhece? muito. Eu preciso Aí, ó. muito, ó. Pode me Então, eu vou trazer mais um arranjar um. cenário. Vou trazer mais um cenário para você, Cris. O Brasil é o país que mais realiza blefaroplastia no mundo. Pronto, eu vou para a fila também. Sabia? Então, assim, o brasileiro é muito trabalhador. E uma coisa que eu aprendi em tudo isso, que eu também gosto muito de PNL, eu comecei a estudar PNL, Cris, em 2010. Olha E eu só. percebi uma coisa muito forte, que é o poder da autoestima equilibrada. Ela não pode nem estar muito acima, né? Porque senão essa pessoa, frustração, e nem muito aqui embaixo. Tem que estar equilibrado. Mas o brasileiro, ele entendeu isso. E quando você está com a autoestima equilibrada, você ganha muito em quê? Produtividade. Lembra que você falou agora de quem faz esporte e Sim, tudo sim. mais, tem essa questão de encarar mesmo os desafios, de não se bloquear pelas coisas. Então, o brasileiro é um país, o brasileiro é um cidadão muito trabalhador. Então, aqui, mesmo com a carga tributária gigantesca que a gente tem, o brasileiro não desanima de trabalhar. E ele entendeu essa questão da autoestima. Por isso, tanta lente, né, dentária, lente de Uhum. contato mesmo, a própria cirurgia de blefaro e a oftalmologia cresceu tanto, por isso que você falou, Celso, em toda a minha trajetória eu não visitei tanto oftalmologista. O boom da oftalmologia dos últimos tempos foi a partir do ano de 2016. Em Não, 2016, a cirurgia de catarata já ganhou um estava era presente saindo da maravilhoso. indústria. É,
A cirurgia de catarata ganhou um presente maravilhoso, que foram umas lentes ultramodernas de altíssima tecnologia que gera a independência dos óculos. Sim. Então Cris, depois eu vou trazer para você, vou mandar para você minha fotinha de alguns anos atrás, que eu usava óculos também. Eu Aí eu fiz a preciso de cirurgia uma lente refrativa dessa. laser. Então, quero mandar aqui mais uma vez um abração pro Dr. Tiago Pizarro, lá de São José do Rio Preto e toda a região, né? Que ele que fez minha cirurgia refrativa e mudou minha vida, transformou, Cris. Porque Vou nem lá no de doutor óculos Tiago eu. também. Ah, então, Eu vou doutor é aproveitar que eu estou em São parceirão. Paulo, vou lá. Então, quero aproveitar aqui e agradecer ao Dr. Tiago Pizarro, meu parceirão, o Dr. Mário Magro de Franca, que também é o incentivador desse projeto aqui, o Dr. Paulo Almeida de Marília, o Dr. Luiz Tolomei de Bauru, o Dr. Daniel de Lençóis Paulista, o doutor aqui de São Carlos, que é o Dr. Gustavo Paro. Todos esses doutores que eu estou citando para vocês são doutores investidores nas equipes, que estão trazendo esse meu conhecimento, tudo essa tecnologia que eu trago para transmitir o meu conhecimento para as minhas mentoradas, eles são os incentivadores. Então, eu quero Que agradecer a legal. todos vocês aqui que estão dando Parabéns. mais condição de eu levar esse trabalho para o Brasil todo, né? Agradecer Parabéns também aqui a para presença isso. da... obrigado, Cris. Eu quero agradecer aqui a Cássia de Maringá, que está com a gente, Igor Barbosa, tem um Igor também, 73, está aqui com a gente, o Zé Renato, meu brother aqui da região de São José do Rio Preto, a Ana Silva, lá de Maringá, está com a gente. Valdiza Campos, Valéria também está aqui. Então, agradecer a todos vocês que estão presencialmente aqui, absorvendo esse conhecimento da Cris, que é a fera da parte de carreira, de liderança, que ela vai falar muito mais sobre isso com a gente. Então, Cris, é que você engatilhou aqui a questão dos cenários. E eu sou um Sim, estudioso do cenário oftalmológico no Brasil e no mundo para mostrar a direção que a gente pode caminhar sem medo, que a oftalmologia ainda vai legal. crescer muito, e por isso que eu tenho todo esse carinho, todo esse amor para conduzir as equipes que precisam saber toda essa grandeza, essa monstruosidade de capacidade de transformação que a oftalmologia tem e ainda vai gerar em todo o Brasil. Sim, deixa eu até aproveitar e te dizer uma coisa, Celso, aproveitando que você colocou agora, que as equipes precisam saber os cenários, e isso é fato. Quando você trabalha dentro de uma empresa, você precisa conhecer os cenários também para você se sentir parte da empresa. Porque se você não se sente parte da empresa, você não tem um propósito. E as pessoas, propósito. Gente, propósito, na minha percepção, está muito voltado no que eu faço com o que eu faço para o outro. Né? Então, esse é o teu propósito. O teu propósito não é trabalhar por trabalhar, né? Simplesmente ir para o teu emprego. Eu ouvi uma vez acho que é João Branco, que foi foi VP do McDonald's. E ele estava dizendo assim que até o Pai Nosso, quando a gente reza, né, o pão nosso que nos dá hoje, o pão nosso não é o pão físico, o pão nosso é o trabalho, porque através do trabalho é que a gente compra o pão. Se a gente for analisar o tempo que a gente trabalha por dia, a gente trabalha muito tempo diariamente. Então ele tem que valer a pena, ele tem que fazer sentido, então ele tem que estar linkado a um propósito. Eu trabalho por quê? Por que que você levanta para trabalhar? Por que que você pega, às vezes, uma freaca do cão aí pegando um ônibus? Por que que você simplesmente encara engarrafamentos? Tem um propósito, tem uma razão de ser, né? Então, essa razão de ser é que dá sentido e significado para a vida da gente. Cris, que delícia você falar isso, porque esse é o objetivo. Quando a gente consegue demonstrar a grandeza da mão de obra mesmo, do trabalho de cada uma dessas meninas, independente da função, na função da limpeza mesmo da clínica, na função da Sim, recepção ali, que é o primeiro sim. contato visual do paciente da oftalmologia, né? Porque a gente tem o Uhum. primeiro contato pelo Instagram, pelo Google, pelas redes sociais, Sim. pelo site da clínica, pelo telefone, que é um trabalho sensacional das agendadoras. Só que o primeiro contato visual, então, é muito importante a maneira que a gente chega nesse trabalho, como você falou. Muitas vezes de Exatamente. ônibus, muitas vezes de moto, muitas vezes de carro, né? Eu vejo aqui nesse interior do estado de São Paulo, no interior do Paraná também, como as meninas vão de moto trabalhar, e às vezes é com chuva, com tudo. Então, quanto é produtivo quando elas conhecem esse propósito, mas dessa forma que você mostrou. Sim. Propósito não é ficar buscando uma coisa muito longe, não. É o propósito que eu estou fazendo Não, aqui e agora, né, Cris? é o aqui e agora, é o que é que.
o resultado do meu trabalho na vida do outro. O resultado do meu trabalho na vida do outro é pura excelência e amor ao outro, sabe? Então, as coisas só têm sentido se for assim, gente, porque um dia acaba. Se a gente for parar para pensar esse acidente que teve, um dia acaba. E se ele acabar e você não tiver de bem com o que você faz, a vida com que você leva, o amor que você oferece do teu, o pouco de ti que tu oferece para o outro. Eu sempre digo assim, quando eu pergunto para as pessoas, quando elas vêm atrás de mim, eu pergunto assim, como é que eu posso te inspirar? É essa a pergunta que eu faço para as pessoas. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Como é que a gente pode inspirá-las? Eu até gostaria que elas mandassem perguntas, se for o caso, Celso, para a gente poder inspirá-las também. Então, como é que a gente pode inspirar essas pessoas a terem uma vida ainda melhor, né? Que faz sentido para elas? Para mim, eu gosto muito de trabalhar com essa linha. Sim, porque cada pessoa tem um sonho diferente, não é, Cris? Cada É, pessoa tem exato. uma busca, vai muito da onde ela foi criada, pelas pessoas, pelo repertório, pelas referências que ela tem em volta, né? E Uhum. realmente, quando a gente descobre o que inspira e a gente pode contribuir na jornada dessa pessoa, é algo muito gratificante, não Sim, é isso? Falando nessa sim. gratificação, falando nessa alegria que a gente tem de fazer o que a gente faz, eu gostaria de saber como que a mentoria chegou para você. Em que momento que você falou assim, é isso? Agora eu também vou agregar as mentorias no meu repertório. Como foi que isso se deu? É muito engraçado, porque eu comecei fazendo, assim como as pessoas vieram atrás de mim para recolocação, tiveram pessoas que vieram atrás de mim assim, ó. Eu não sei o que é que eu faço da minha vida profissional. Aí eu, eu, eu achava que eu ia fazer coaching com as pessoas, porque eu tinha formação em coaching. Mas eram pessoas que estavam dentro da indústria farmacêutica. E eles, se elas estavam vindo atrás de mim, elas não estavam querendo só um trabalho de coaching. Elas queriam um trabalho do mentor. Elas queriam alguém que pegasse na mão delas e ajudasse elas a seguir em frente. Se tem uma coisa que eu gosto, eu até vou sugerir às pessoas que assistam, é o documentário da Madonna, a história da Madonna, e a história também da Shania Twain, aquela cantora, duas cantoras, né? E o quanto os mentores, que no caso aí foram os empresários dela, mas foram mentores, tiveram impacto na vida delas. Então, a Madonna, ela muda de empresário por, e pede, e vai atrás do empresário que era do Michael Jackson, porque ela tinha uma ambição de ir para o mundo. E a mentora dela, a empresária dela, não tinha isso. Ela queria que ela ficasse nos Estados Unidos, mas ela queria ir para o mundo. A Shania Twain, a mesma coisa. Então, é quando eu vi que eu poderia contribuir com as pessoas para que elas fossem muito além. Então, eu digo muito para as pessoas assim, Celso, o trabalho do mentor não é fazer o que você quer. O trabalho do mentor é fazer, é mostrar para você que você pode ir muito além do que você quer. Ótima, ótima colocação, Cris. Amei, verdade. E é Falando na Xanaia, quero isso. mandar um abração pro meu pai aqui, que eu acho que o meu pai é o fã número um da Xanaia no mundo inteiro, Oh, que porque bom. pensa em meu pai gosta demais. E ela é sensacional, né? Os Ela é músicos dela, o maravilhosa. Ela é repertório e tal. maravilhosa. Eu não sabia dessa passagem aí, de É. como que foi essa mudança de mindset dela. Foi legal você citar aqui, Ela Cris. A mãe dela era a empresária dela. A mãe dela cantava, tocava também. E a mãe dela, quando parece que a mãe dela morreu, foi uma coisa assim, não lembro agora direito. E a melhor amiga da mãe, que acompanhou a evolução da Shania, que a Shania Twain entrava com adolescente para cantar junto com a mãe, ficou acompanhando ela, mas era uma pessoa muito limitada, só ia até ali. Foi quando ela disse, não, eu preciso de mais. E ela rompe com a pessoa fica muito chateada com ela. Então foi a mesma coisa quando alguém veio me buscar para eu ser mentora dela, a pessoa não sabia nem o que fazer, eu não sei o que, que eu faço na minha carreira, eu não sei onde eu quero chegar. Mas como assim você não sabe onde você quer chegar? Aí eu comecei a conversar com a pessoa e é engraçado que o mentor ele tem uma habilidade com a experiência que tem, as vivências dentro do segmento, de fazer as fichas caírem.
Então, enquanto eu começo a conversar com as pessoas, ela vai desvendando ali as coisas. Eu tenho só um problema, sabe, Celso? Às vezes eu preciso me controlar, porque está tão na cara o que eu posso fazer pela pessoa que eu tenho que me controlar, porque senão eu não vendo. Eu vou logo dizendo as coisas. Deixa eu te contar uma de uma Eu sei como médica é que que foi. é, senão a gente toma umas cajadadas de quarta-feira, É, né? exatamente, mas deixa eu te contar uma de uma médica que foi maravilhoso para contar para as pessoas. Essa médica, ela estava 8 anos formada, só era clínica geral. E ela queria uma especialidade, mas ela não sabia qual especialidade que ela ia fazer. Eu disse, tá, e aí a gente conversando, primeira reunião, não tinha fechado nada ainda, eu disse, deixa eu conversar com ela para entender aonde ela pode chegar. Eu disse, tá, me fala o que é que você gosta de fazer. Ela foi dizendo, tá. Me fala o que era que você fazia quando criança. Ela disse, eu era ginasta, gostava de fazer ginástica olímpica. Ai, sério? Ai, que mais você fazia? Ela era muito voltada para o esporte. Eu disse, tá, mas me diga uma coisa, por que que você não faz especialidade em medicina do esporte? Mas não teve, cara, saiu assim, ó, puf. Aí na hora que saiu, eu disse, Não que teve filtro assim, não teve cagada, ninguém para cortar o som, cortar o áudio. que cagada que eu fiz. Na hora que eu falei isso, ela abriu os olhos e disse assim, mas não já tem muito médico dentro dessas especialidades? Aí eu já tinha cagado mesmo, né? Disse, não, não tem não. Até onde eu sei só tem um, que é o fulaninho. Aí eu falei, né? Ela, tá, então vamos fazer o seguinte, depois a gente, como é o trabalho e tal, depois a gente volta a conversar. Depois nunca mais, né? Porque eu já tinha dado a resposta para ela. A resposta de milhões, Cris. De milhões, exatamente. Excelente. Ô, Cris, é gostoso, você vai falando assim, né, dessa sua trajetória, a gente que está desenvolvendo tanto, a gente que estuda tanto, a gente sabe o tanto de conteúdo, Não é o não? tanto de aula ao vivo que a gente assiste para trazer o melhor conhecimento da forma mais didática, gostosa de aprender, Sei. né? E eu fico lembrando de alguns depoimentos que algumas mentoradas minhas trazem para mim de vez em quando, falam assim, olha, o Celso, ele viu algo em mim que nem eu enxergava. E essa é a nossa frase mais comum, né, Cris? Quando a gente trabalha como Exatamente. mentor, a gente enxerga a pessoa, entende os talentos, né, que ela tem. Eu gosto muito, né, da ilustração bíblica de Jesus dos talentos. E quando a gente Sim. sabe reconhecer esses talentos e mostrar um caminho para a pessoa que é algo que encaixa no perfil comportamental, encaixa na história, fica uma coisa tão bonita. E volto a falar de como é gratificante o nosso trabalho, de enxergar os frutos de alguns ajustes mínimos, porque o nosso Sim. trabalho não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Pequenos ajustes, É. pequenos direcionamentos. Mas quando a pessoa pega firme e foca naquele posicionamento que a gente traz, é bonito de ver o resultado, né, Cris? Muito, muito bonito, é verdade. E esse reconhecimento é muito claro das pessoas, porque elas percebem, sabe? No início existe uma certa dificuldade para aceitar se vou fazer mentoria, se não vou fazer, às vezes é o valor, né, que pesa, mas depois que a pessoa toma a atitude, lembra que a gente falou lá no início, a questão da atitude, toma a atitude e decide que está na hora de fazer algo por ela, que não é por mim, é por ela que ela está fazendo, né? É impressionante. Muda, muda, muda. E o reconhecimento é muito. Vem mesmo, com certeza. Cris, eu quero saber um pouco mais de você, quero extrair mais, mais. Então me conta assim, ó, hoje, com toda essa bagagem, com todo mundo que você conheceu, se envolveu, os seus clientes que mais te procuram hoje, te procuram por quê? Fala, Celso, um indica para o outro por causa que eu faço isso aqui é o que eles mais gostam. Então, boa parte das pessoas que me procuram é porque elas querem crescer na carreira, né? Então, muita gente, assim, como eu trabalho muito com indústria farmacêutica, eu pego muita gente que é representante e quer ir subir em algum nível. É muito engraçado que, assim, eu sou representante pleno e eu quero virar um representante sênior. Aí a pessoa começa a trabalhar comigo, ela vira uma consultora técnica logo, dá uma guinada, sobe até não pode mais. Eu quero ser gerente. Já tive caso de cara que era, não, eu quero ser um gerente master. Ele era um gerente, queria ser um gerente master apenas, virou diretor da empresa. Então tem muita coisa que a gente alavanca, né? Então as pessoas
querem crescer na carreira, mas não sabem o caminho que precisam traçar. Porque é o seguinte, Celso, quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa em desenvolvimento de carreira, e aqui serve para tudo, serve para quem não é líder, serve para quem é líder, isso é para todo mundo. Existem, que eu disse que eu ia falar lá, que eu falei no início de autodesenvolvimento, existem 5 pilares essenciais na carreira de qualquer pessoa. Vamos lá, Primeiro é o... pessoal, vamos anotar, hein? Vocês que Anota estão aí, aí escutando, gente, pois é. anotem essa que vale ouro, hein? A gente falou lá no início o autodesenvolvimento. Mas antes de falar do autodesenvolvimento, deixa eu começar pelo autoconhecimento. Eu tenho que saber o que é que eu faço de melhor. Eu tenho que saber o que é que não é muito bem, não é muito bom em mim, que eu preciso melhorar, que eu preciso refinar, ou pelo menos minimizar, já que eu não consigo mudar alguns pontos aí. Eu preciso entender aonde os meus valores conversam com os valores da empresa onde eu trabalho também. Ou seja, autoconhecimento. Aí a gente tem a questão do eu preciso entender também que eu preciso me desenvolver. Às vezes eu preciso de uma mentoria, às vezes eu preciso fazer um curso a mais. E aí muita gente pergunta assim: Cris, eu devo fazer um curso universitário? Devo fazer uma faculdade? Ó, vou dizer aqui para todo mundo, ó, gente, é minha percepção, tá? Não tem nada a ver com o Celso ou com outras pessoas. Eu penso o seguinte: se você nunca fez um curso universitário, faça. Faça porque você precisa ter, tá? E faça um bom logo, né? Agora, se você já tem, a minha sugestão é ou faz um curso rápido e tem uns cursos de especialização que são bem rápidos aí, que duram um ano, porque pensa bem, com a velocidade como as coisas estão adiantando aí de atualização, de conhecimento, hoje, se você entra para fazer um curso de 4 anos dentro de uma universidade, no quarto ano, o que tu fez lá no primeiro já não é mais atual, já está desatualizado. Então, eu não sou muito fã dessas coisas. Então, pega cursos que vão te possibilitar se desenvolver para a tarefa que você faz. Paga uma mentoria que vai te ajudar. Paga uma Excelente. mentoria que vai te ajudar a sair daqui para cá. É muito mais rápido. Você consegue, às vezes, com 5, 6 reuniões, alavancar uma carreira que você nunca nem imaginou que você ia conseguir. A minha mentoria são 6 reuniões. Essas pessoas que eu estou dizendo que saiu daqui e veio para cá, foram com essas 6 reuniões, esses 6 encontros, né? Sensacional, Cris, sensacional. Aí a gente falou de autoconhecimento, autodesenvolvimento, uma coisa fundamental, planejamento. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então eu preciso fazer um planejamento da minha carreira, aonde eu estou agora e para onde eu quero ir, quais são os caminhos que eu devo acessar. Se não esses caminhos, como é que eu posso chegar lá? O que é melhor para mim? Que tipo de recursos eu preciso ter para chegar onde eu quero chegar? Um outro ponto extremamente importante, networking. Quem não faz networking hoje está perdido. Networking não só. E outra, existe o networking porque eu quero ter minha rede de apoio com as pessoas legais, que são boas de eu conhecer, Celso, tarará, perfeito. Mas existe também o networking intencional. Qual é o networking intencional? Quantos cursos vocês têm ido? A quantas palestras vocês têm ido? Que pessoas novas vocês estão conhecendo que são importantes para vocês, para a carreira de vocês, para o trabalho de vocês e que intencionalmente você pega o telefone dessa pessoa e tenta marcar um cafezinho, um almoço, conversar, bater papo, precisa tirar uma dúvida. E o intencional, às vezes, é assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, será que você pode me ajudar? Eu estou precisando de um conselho para tal coisa. O que é que você acha? Você não está precisando de conselho porra nenhuma, você só quer se aproximar da pessoa. E hoje, como bom brasileiro, e como bom brasileiro, todo mundo gosta de dar pitaco na vida do outro. Então, vai e faz isso. Então, já falamos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, planejamento, network, e tem um que eu acho sensacional e que a maioria das pessoas não sabe fazer. Marketing pessoal. Todo mundo acha uma babaquice fazer marketing. Ah, eu não vou E, sair Cris, me eu vou falando. além, Cris. Eu acredito que muita gente não entende conceitualmente mesmo o marketing pessoal. É, Então, sabe aquele negócio assim, não gosto?
Mas, tipo assim, já Ai, que comeu parece caviar? que Não, eu sou mas não gosto. exibida, né? Sou exibida, tá só se É, amostrando, então não é isso, não é basicamente, eu acho por que aí muita não. gente está nesse patamar ainda, nem conhece exatamente do que se trata, viu, Cris? E agora eu quero Exatamente. que você dá uma aula para a gente agora de marketing pessoal, Cris. Então vamos lá. Dentro do marketing pessoal, eu gosto muito de dividir marketing pessoal. Primeiro, a minha marca, quem sou eu, né? Se eu fosse um produto, que produto eu seria? Um Nossa, produto forte, um bom produto mais ou demais essa. menos, né? Então, se eu fosse um produto, qual produto eu seria? Então, além de eu saber bem quais são as minhas características, porque o que eu não sei, eu não consigo me vender. Então, se eu pergunto para vocês, fala para mim quem é você. Imagina que você entra dentro do elevador da clínica com o dono da empresa. E aí você está lá com o dono da empresa, o que é que você vai falar para o dono da empresa enquanto você está no elevador? Minha filha, abre a boca e fala alguma coisa, mas fala pelo menos mostrando quem que você é, mostra, sabe? Mas para isso você olha no espelho antes e pergunta: quem sou eu? O que é que eu sou? Fala alguma coisa, fala para mim quem é você. Faz essa pergunta para você e responde. Escreve, pronto, exatamente, escreve. Porque quando você for se apresentar, como é que você chega para o Celso e se apresenta? Oi, Celso, eu sou Mariana, tudo bem? Não, não é assim não. Oi, Celso, tudo bem? Eu sou Cristiane Galvão, eu sou mentora de carreira, trabalho há muito tempo com isso. Me diga uma coisa, você também é mentor, né, Celso? Então, vamos lá, eu atuo muito em Fortaleza, mas trabalho com liderança. O Celso, olha, eu sou Celso, sou mentor dentro da área de oftalmologia. Então, ele tem repertório para falar. Você precisa ter repertório para se apresentar. Ok, falei de mim, produto. Mas não só isso. Você precisa também saber aonde você precisa se divulgar, para quem você precisa se divulgar. Quem precisa saber que você é você e o que você tem de melhor. Então, você tem que saber se Sensacional. divulgar também. Além E disso, Cris, se eu, qual o ambiente, quais são as praças que eu vou me divulgar? É no mercado? Eu sou referência em quê no mercado, por exemplo? As pessoas me conhecem como, né? Eu tenho que começar a ter essa exposição. E eu preciso também me promover. Aí entra no promover a questão do, lá vai babar o dono da empresa. Não, não é babar. É você mostrar quem é você para o máximo possível de pessoas. Você precisa ser conhecida. Imagina que você vai para um outdoor. É a mesma coisa, você tem que ser visto por várias pessoas. O seu valor profissional, o seu salário só cresce na hora que as pessoas percebem quem é você, o que você entrega de melhor, o quanto você pode acrescentar nessa empresa, e aí eles conseguem te visualizar aonde você pode chegar. Se as pessoas que podem te promover na empresa, se está pensando que é só o teu chefe, lê do engano. Não é só o teu chefe que te promove, são todas as pessoas que estão dentro da empresa e que estão próximo de quem pode te pagar mais e elevar você para um outro nível. Entende? excelente, Cris, excelente. Olha, parabéns, parabéns. Pessoal, olha, vocês que estão aqui com a gente, agora acabou de chegar aqui a Meire, lá de Franca, que é uma das minhas mentoradas também. Quero agradecer o Ricardinho, de Maringá, que também está com a gente, a Bruna, lá de Umuarama, o pessoal do Honorp, do hospital lá de Cianorte, e tem também o doutor Auro, que é dentista. A gente estava falando dos dentistas agora aqui, doutor Né, Auro, não? muito obrigado por participar aqui com a gente. Então, Cris, de forma muito simples e objetiva, você mostrou esses 5 pilares para desenvolver, né, a sua capacidade profissional, a sua entrega, para você se promover no ambiente de trabalho que você já está inserido. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque no Brasil não existe tanto desemprego. Então, as pessoas estão empregadas, as pessoas que querem, como você falou, que decidiram e agiram, estão empregadas. Beleza, já estou aqui. O que que eu faço agora para me desenvolver? O que eu faço agora para crescer aqui dentro? Então, Cris, tudo que você viveu, tudo que você passou, você transmite nessa posição, nessa postura que você tem de demonstrar que é algo que você conhece bem. Por quê? Porque você transitou, porque você fez, porque você aconteceu. Então, parabéns por tudo isso. Eu tenho outra pergunta aqui para você, Cris. Eu gostaria que você compartilhasse aqui, com todo esse seu talento, com toda essa sua capacidade, quais foram os casos de transformação através do seu trabalho de treinamento e de mentorias
que mais transformaram a vida de alguns dos seus mentorados, dos seus treinandos aqui? Compartilha com a gente, por favor. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes, deixa eu dizer uma coisa: todos aqueles pilares que eu acabei de falar de carreira fazem parte da minha sessão diagnóstico, Celso. Querem fazer um diagnóstico da carreira delas, eu faço com essa sessão diagnóstico, tá? Mas dentro do processo de Excelente. transformação, eu tenho alguns casos bem interessantes. Vou citar o último, que foi bem legal e foi dentro de um treinamento, que eu fiz um treinamento grande para uma empresa de logística. Era um treinamento que foi fundamental, porque na realidade era uma área da empresa que estava se batendo com a outra área da empresa, e nesse team building que nós construímos, eu coloquei as áreas para conversar. E elas, foi ótimo, sabe? Eles saíram com alguns contratos para poder fazer de alinhamento entre eles e mudaram muito. A partir daí eu também comecei a fazer o coaching mesmo e aí era coach, né? Porque eu não tenho experiência na área de logística, o coaching de um dos diretores da empresa. E uma das coisas que ele mais falava é que ele tinha que aprender a se relacionar com as pessoas, porque ele era uma pessoa de um pavio muito curto, muito centralizador, e além de ser muito curto, pavio curto, centralizador e dificuldade de relacionamento, ele tinha uma equipe gigante, ele tinha que aprender a se comunicar com as pessoas. E a percepção que ele passava para o presidente da empresa é que ele não era nada estratégico, porque ele descia muito por ser centralizador, ele acabava assumindo muitas posições e as funções. Então, a partir daí do trabalho da gente, ele passa a ser mais estratégico, ele melhora a parte de relacionamento dele com as pessoas também, e foi uma transformação bem legal em 6 meses desse trabalho, foi bem bacana. Um outro trabalho bem legal era um cara que ele era gerente de uma empresa da área de saneamento básico. Ele estava no Maranhão, antes ele estava na Bahia, tinha ido para o Maranhão para ficar por um tempo, até ele virar diretor da linha do Maranhão, e nada aconteceu e não acontecia, não estava acontecendo, ele já estava há 4 anos lá, e queria muito fazer um trabalho para poder mudar. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ele, e o que eu identifiquei é que ele tinha uma dificuldade muito grande nessa área de se divulgar, de abrir a boca, de falar, do marketing pessoal, era muito forte isso nele, dele não fazer. E aí eu disse assim, meu filho, é o seguinte, você vai aprender a cacarejar agora. Ele, hã? Eu disse, porque é uma coisa que eu falo muito, sabe, Celso? Eu disse, ó, gente, é o seguinte, você está pronto para mim? Aí as pessoas dizem assim, como assim pronto? Porque, meu filho, se prepare que você vai apanhar. Em alguns momentos eu vou dar na sua cara, que a vulga Aqui é cajadada, né, a Cris? Não tem cajadada dos conversinha não, homens. né? Eu disse, olha, você vai apanhar, eu vou dar na sua cara. E é muito engraçado, porque às vezes a pessoa vai bem inocente, começa, cala a boca, você quer apanhar agora, né? Vou dar na sua cara, presta atenção. E é muito Ele já toma aquele engraçado. susto, né? Porque dá aquele bug na mente, né? Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Já trava tudo, né? E Não aí consegue ele, atenção. aí ele começou a abrir a boca, ele começou a falar para o diretor as coisas que ele queria, para as outras áreas, para o RH da empresa, para a diretora de RH. Ele começou a falar exatamente o que ele queria. Quando as coisas não aconteceram, ele também soube buscar no mercado, porque ele continuava ali querendo que as coisas acontecessem. Não aconteceram, ele saiu de gerente dessa empresa, que ele já estava infeliz, para uma outra empresa muito melhor, como diretor da outra empresa, e foi morar no sul do país. Ele está morando por aí. Ai, onde é? Não lembro, é no Paraná que ele está morando. Legal. Não, Santa Aqui é Catarina, Santa Catarina? Pomerode, tem isso? Tem Pomerode. assim, Pomerode. Pomerode. Pronto, é isso que ele está. Show de Ele está bola, aí. show de E bola. tem outros Ô, casos, mas esses dois foram bem emblemáticos. que legal, Cris. Imagina só, a vida mudou não só pelo cargo dele, mas a Sim, empresa mudou, a maneira que ele conduz, né? Não só aonde ele exatamente. estava, mas aonde ele for É, agora, ele sabe como se é. comunicar. Você tocou num ponto muito importante. Eu tenho na minha esteira 3 mentorias para as equipes dos oftalmologistas. Então, a primeira chama Atendimento 2020, que na oftalmologia o termo 2020 significa 100% de visão para longe, né? Ah, que legal. Então, é essa
E é esse atendimento 100% que a gente traz para as meninas, com a experiência do paciente, com atendimento humanizado e todo o conhecimento da cultura oftalmológica que as meninas precisam aprender, que é a anatomia do olho, as principais estruturas do olho. É muito importante elas terem esse domínio. A parte de ametropias, né, a miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, elas saberem diferenciar e conversar sobre isso de uma maneira leve, simples com os pacientes. Então, essa mentoria é a minha principal. Depois eu tenho duas avançadas, Cris. Uma de liderança, por isso que eu fiquei tão apaixonado quando eu vi você falando de liderança. Eu falei, meu Deus, quero fazer uma live junto com a Cris. Então, o mundo da liderança é maravilhoso, porque ele estimula a pessoa, né? Porque a gente sabe, uma das principais características do líder é dar o exemplo. Ele Sim, precisa dar o exemplo. sim. Só que para ele dar o exemplo, quando ele quer muito, quando ele decidiu que quer se tornar um líder, ele precisa começar a melhorar. Onde melhorar? Então é muito gostoso falar disso. Só que É. você tocou numa dor aí, Cris, que eu acho muito interessante. De um tempo para cá, eu tenho percebido grandes líderes que eu já acompanhei, pessoas que realmente já participaram de muitos momentos, tendo dificuldade na comunicação. É um O problema sério. comportamento das pessoas, principalmente pós-pandemia, está muito diferente. Sim. Os hábitos das pessoas, o hábito até de consumo das pessoas está muito diferente. Então, do jeito que ele se comunicava, hoje já não conecta mais. Uhum. Você tem sentido isso também, Cris? Essa dificuldade de comunicação atual dos líderes com os seus liderados? Sim, a gente percebe muito que realmente, é como você falou, muita coisa mudou pós-pandemia. Então, vou te dar alguns exemplos. Recolocação profissional, antes você tinha um currículo só, hoje você tem que ter um currículo adequado à GUP, porque a GUP é a inteligência artificial que faz a maioria dos processos seletivos. Antigamente, o RH olhava o teu currículo, hoje ele leva 6 segundos para ler o currículo de uma pessoa. Então, tem muita coisa que mudou. E nessa parte de comunicação, a gente vê um impacto também nas gerações. Então, tem pessoas que, dependendo da geração dela, elas se comunicam ou não se comunicam. Então, essa multivariedade aí, né, movimentos de comunicação. Então, antes a gente se comunicava muito no olho a olho, a gente estava lá, a gente estava próximo das pessoas. Hoje em dia, você tem o WhatsApp, que você manda mensagem, eu mando uns áudios que eu ainda vou. Quem não acelera o áudio para ouvir mais rápido, porque não tem tempo mais para ouvir, né? Então, a gente está se distanciando de todo mundo. Um dia desse eu ouvi de um cara de tecnologia que já existia Zoom, já existia Meet, já existia isso tudo, mas a gente só tomou conhecimento disso quando veio a pandemia, que a gente começou a usar essas ferramentas. Então, hoje, olhar no olho é olhar por uma câmera. A gente evita. No início, eu fazia muito atendimento até presencial, mas hoje eu sou 100% online e adoro ser 100% online. Mas a gente não pode perder a oportunidade de chegar perto das pessoas, de abraçar as pessoas, de conversar com as pessoas, de dar um tempo, de ouvir as pessoas. Nós, seres humanos, estamos carentes dessa proximidade. Nós, seres humanos, estamos adoecendo porque a gente não está se aproximando do ser humano, né? Então a gente está um ser tecnológico e pouco humano hoje em dia, eu acho. Cris, as meninas que estão ouvindo a gente aqui, né, as nossas mentoradas, elas estão acostumadas, que eu sempre falo assim, né, que a recepção tem que cumprimentar as pessoas de É, pé, como se estivesse chegando ali uma isso é autoridade, como se estivesse chegando ali uma pessoa assim da família mesmo. Isso que você acabou de falar é muito verdade, porque na pandemia a gente ficou muito carente disso tudo. é, Só que não ficou só na pandemia. Depois esse hábito parece que esse distanciamento perseverou. Tapa no é. cara aqui, viu? Perdão. Não, Entendeu? Então, assim, Cris, Celso, aquilo que a gente falou lá no início, sabe? Qual é a razão, a minha razão de estar aqui? Eu trabalho não só pelo meu trabalho. O meu trabalho, ele tem um significado na hora que eu olho para a cara do Celso e eu entendo a dor do Celso. E eu entendo o que é que o cliente da clínica está passando, eu entendo. Sabe, não tem coisa pior, não tem coisa pior nessa parte de atendimento do que alguém chegar perto de você e você está no telefone atendendo um cliente, ok, você está atendendo um cliente, você tem que dar atenção para ele também, mas você nem levantar a cabeça e dizer para a pessoa, aí, parece que não tem ninguém ali, né? né? Aquela Então sensação de que eu não faz sou toda, ninguém.
faz a diferença total quando a pessoa olha para você e faz menção assim, eu vi que você está aqui, me segura só um minutinho, eu vou já falar contigo, sabe? Esse toque que é sutil, mas faz a diferença. Sim, Impressionante. detalhes que fazem a diferença, né, Cris? É, exatamente. Fazem mesmo. Sensacional, Cris. Muito legal esse ponto, essa pontuação aqui sobre a comunicação corporativa, como é importante os líderes se aprofundarem nesse termo, e a comunicação vai muito além do que a gente fala, né? Eu sempre falo nas mentorias que na nossa comunicação 7% são as palavras, 93% a gente que estuda PNL, né, é não Isso, verbal. Então a exatamente. importância que elas têm que vai muito além das palavras que a gente fala, É, desde a nossa postura, as meninas ali na clínica sempre bem maquiadas, sorriso no rosto, o sim, cabelo sempre bem arrumado. Inconsciente transmite isso para o paciente. Olha, eu me cuido. Então aqui a sim. gente está preparado para cuidar do senhor também. É. Aqui a gente está preparado para cuidar da senhora também. Então, quando a gente transmite através do não verbal, né, essa alegria, essa energia, e mesmo que o paciente não esteja tão bem, porque normalmente ele está indo no hospital, numa clínica, porque tem alguma coisa acontecendo de ruim, de que não está gostando, né? Não sei as visitas, as consultas de rotina mesmo, mas na maioria dos casos é isso, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro tem a fama de deixar as coisas tudo para a última hora. Então, É, imagina a né? aflição dos pacientes, imagina a dor. E eu percebo, assim, quantos anos que eu fiquei como consultor cirúrgico pelas multinacionais, pelas grandes empresas na oftalmologia do Brasil, às vezes eu percebia recepcionista assim, que o paciente bonzinho, gente boa, legal, que ele já estava bem, a recepcionista tratava bem. Mas aquele Uhum. paciente mais sisudo, mais fechado, mais ríspido, ela não dava a mínima para ele, como Ai, se fosse tadinho. alguma coisa em relação a ela. Então, olha É, só, não. doutores, como vai além essa mentoria que a gente faz de demonstrar com quem que esse paciente está lidando. Uma coisa, né, Cris? É a gente ir aí para o Ceará, passear nas praias, nesses hotéis maravilhosos que tem aí. Você chega com energia positiva, você chega de férias, você quer Não, curtir, mas sabe, quer sabe, comemorar. Celso, deixa eu só te atrapalhar um minutinho aqui, te interromper um minutinho, que eu achei bem interessante que você colocou do cara que chega sisudo, né? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência e na programação neurolinguística se fala isso, de alucinar. Então a gente olha para a cara do outro e o que o outro expressa para mim e que conversa com as minhas crenças, eu alucino e eu começo a achar que aquele cara é antipático, é um besta, é um boçal, né? E aí eu começo a não tratar bem. Mas uma Sim. coisa que a gente tem que levar em consideração é o que é que o outro expressa para mim, o que me incomoda quando eu olho para o outro ou na fala do outro que ele expressa para mim, é porque tem alguma coisa dentro de mim que me incomoda. Então a culpa não é do sisudo, não é do antipático, não é do boçal, não é nada disso. É minha. Eu tenho que analisar em mim por que que aquele comportamento do outro me incomoda. E aí eu tenho que me curar. Ó, Cris, eu tô me segurando aqui pra gente manter o assunto mais raso, trazer para as meninas aqui tudo que. Mas você foi fundo agora, você foi fundo, parabéns, e é isso. Mas assim, Cris, eu costumo dizer que normalmente a gente sai para trabalhar por 5 motivos de acordo com o nível de consciência que a gente tem, né? De conhecimento de nós mesmos. Então, o nível mais baixo aqui, as meninas vão trabalhar pelo afeto, porque às vezes não tem afeto do pai, não tem o afeto da mãe, eu não tenho o afeto do marido, não tenho o Sim. afeto dos filhos. Então ela vai para a clínica buscando esse afeto, muitas vezes fugindo de casa, Cris. Você sabe Uhum. disso. Aí Sim. conforme essa menina sobe na escadinha do autoconhecimento, aí ela vai trabalhar por quê? Por reconhecimento. Opa, agora eu já sei que eu posso trabalhar mais, posso produzir mais, eu já conheço algumas ferramentas que isso aqui vai me dar um reconhecimento no final do dia, no final da semana, no final do mês. Só que muita gente vai trabalhar quando cresce nesse desenvolvimento, autodesenvolvimento aqui, pelo resultado. Então, Cris, eu gosto muito de trabalhar esse tipo de.
profundidade de autoconhecimento das meninas, para elas entenderem também o motivo, o propósito. Quando ela entende isso e ela encara e fala, meu Deus, é isso, Celso, que delícia. Então, o clima da clínica muda, porque isso que você falou é muito real. Eu sempre tento trazer esses exemplos para as meninas, né? Quem está indo no hospital é diferente de quem está indo num hotel de luxo, quem está indo para a praia, então o momento é diferente. E elas precisam entender que a realidade de uma pessoa, de um momento que ela chega, não é por causa daquela pessoa. Por mais que profundamente, realmente, faz todo sentido que você está falando, que isso está ferindo em mim. Mas a maioria, Cris, ainda não tem esse investimento, esse autoinvestimento para perceber esse tipo de o que o espelho aqui está me dizendo sobre mim, né? O Uhum. que esse comportamento no outro está falando sobre mim. Então, nessa parte mais rasa de autoconhecimento, eu levo elas a entenderem a seguinte, que independente de como o paciente te tratar, de entender, de ele falar contigo, muitas vezes, eu acredito que 99% das vezes, isso nada tem a ver com você, mas sim da dor que ele está trazendo. Tá? Então, a gente precisa olhar para Exatamente. esse paciente com essa questão assim, empatia. Empatia. Ele não está vindo aqui para praia, ele não está vindo aqui Sim, para claro. diversão, ele não está vindo aqui. Existe Então, a a dor dor que ele dele também, traz. existe a sua dor também, né? Exato, Cris. Então, assim, é muito interessante mostrar essa profundidade que você trouxe, esse nível de master em PNL, para que as pessoas vejam quantas camadas que a gente pode se aprofundar para entender que a vida tem que ser muito mais leve, que a gente tem que ser Sim, muito mais grato àquele trabalho que a gente tem, é porque a energia verdade. positiva que a gente carrega, independente da função, é que leva a gente para o andar de cima, não é, Cris? É verdade. Deixa eu até aproveitar. Eu ia deixar para o final, mas eu não vou falar logo agora, Celso, se você me permite. Você trabalha com muita gente relacionada à oftalmologia, né? E quando você estuda microexpressão facial, a gente analisa o olhar das pessoas. O olhar é Muito bom. exatamente aonde está a emoção das pessoas. Então, toda a emoção que a pessoa demonstra, seja de alegria, felicidade, seja de tristeza, seja de raiva, seja de nojo, seja de desprezo, seja é no olhar que primeiro se manifesta. Então, essas meninas, esses médicos, todos os oftalmologistas e as meninas que trabalham junto aos oftalmologistas, vocês têm a honra, vamos dizer assim, de primeiro identificar a emoção das pessoas. Então, como vocês estão acostumados a olhar para o olhar das pessoas, identifiquem também que tipo de emoção, com que emoção essa pessoa está se aproximando de você naquele momento. Parabéns, Cris. Show de bola. Que delícia essa live aqui com você. Dá vontade de passar a noite aqui a gente conversando sobre isso. Pessoal, olha isso, doutores que estão aqui acompanhando a gente. Olha o nível de conhecimento da Cris, olha o nível dos convidados que eu tenho trazido aqui para compartilhar o conhecimento com o senhor, com a senhora e com as suas equipes. Então, a Cris é uma fera aqui na parte da carreira, na parte da liderança, e eu estou muito feliz de ter você aqui, Cris. Eu quero agradecer também Obrigada. a Cibele de Curitiba, que está aqui acompanhando nosso conteúdo. A Sil Oliveira, que é uma fera das lentes de contato, domina demais lá da região toda de São José do Rio Preto, conhecido em toda a região por acompanhar os pacientes de lente de contato em casos bem complicados. Parabéns, Sil, muito obrigado aqui pela sua presença. Um abração aqui para o Dr. Jorge e toda a equipe do Warp lá de São José do Rio Preto. Cris, delícia de assunto, muito bom. Eu gostaria de saber o seguinte de você agora, que é o ponto alto da nossa live, né? Do tema que a gente escolheu para hoje. Então, como cada uma das pessoas que estão aqui, independente da função, independente do momento, e tem gente que está aqui que está 6 meses na oftalmologia, tem gente que tem 3 anos, tem gente que vai ouvir a gente aqui que tem mais de 20 anos, como no caso aqui de uma das colaboradoras do Dr. Gustavo Paro, né? Aqui de São Carlos, que eu estou hoje. Então, como cada uma delas, Cris, ela pode alcançar o sucesso profissional na oftalmologia? O que você pode dizer para cada uma, por favor? Vamos lá. Qualquer coisa que eu vou dizer aqui, gente, serve para qualquer pessoa em qualquer segmento.
Carreira. Quando a gente pensa em carreira, né, sair correndo atrás, mas é programação, é tudo aquilo que a gente falou anteriormente dos pilares. Primeira coisa, carreira é atitude. Procure entregar sempre mais do que estão esperando. Então, quando a gente pensa em carreira, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu entrego, não é o eu entrego. E quando eu trabalhei na área de vendas, nós tínhamos uma meta. Chegar na meta, chegou na meta. Não, a meta é uma obrigação que você tem que cumprir, faz parte do teu job description, faz parte da tua função ali na empresa entregar aquilo. Mas se você quer realmente se destacar, se você quer realmente construir uma carreira, primeira coisa, faça além do que se pede. Então vá além, entregue além. Mas para você entregar além, você tem que conhecer também o que é tendência, o que é que está vindo de novidade dentro do segmento que você trabalha. Como é que você pode conversar com um doutor da clínica? Como é que eu posso conversar com alguém que sabe mais do que eu, se eu também não me atualizo, se eu não estudo, se eu não vou investir nesse conhecimento específico dentro do segmento que eu atuo e que eu trabalho? Então, faça isso, entregue além, invista também em conhecer muito mais para você, porque tenha repertório, você precisa ter repertório para falar para as pessoas também, né? E toma atitude. Para mim, atitude é fundamental em tudo. Quem não toma atitude não dá passos, não faz a diferença na vida dele e não chega onde quer. E quer ir mais além, faz mentoria, que é a melhor coisa. Investe Show na de bola, mentoria, Cris. Muito bom, né? muito bom. Excelente. Agora eu tenho uma outra pergunta aqui para você, Cris. Eu costumo dizer que o maior líder de todos, para mim, que já pisou nessa terra, é Jesus Cristo. Se a gente analisar os números de Jesus Cristo, né? Nossa, Se a gente Jesus parar para Cristo é pensar sensacional. o tanto que o conhecimento dele é disseminado em toda a terra, né? O tanto que as pessoas admiram, o tanto que ele arrastou multidões e as características dele é incrível. Só que eu falo assim para as meninas, sabe o que que fez de Jesus esse líder tão impressionante? Aí elas ficam, verdade, né? Mas como assim? Eu falo assim, antes dele ser esse líder maravilhoso que a gente conhece da história terrestre dele, ele foi liderado por muitos e muitos anos pelo pai dele lá no céu, antes de ter vindo para a terra. Porque não foi o pai dele que mandou ele, né, na barriga da mãe dele, de Maria, e ele nasceu assim. Então, quantos anos ele passou com o Criador, com Deus, né, o pai dele, né? Então, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso e tal. Então, eu mostro muito isso, porque às vezes, Cris, o que eu percebo é que as meninas reclamam muito da líder. Em muitas clínicas, normalmente começou como uma clínica familiar, uma clínica pequenininha e tudo. E quando a gente vai, eu mesmo falo por mim, quando eu fui para multinacional, eu achava muito, é tudo número, como assim e tal. Mas não, gente, é uma organização. Imagina a Zeiss, que foi uma das Sim. multinacionais que eu trabalhei. 175 anos o CNPJ deles, pensa, 175 anos tem a Zeiss, que é uma multinacional alemã. Então, Uhum. imagina como tem que ser a organização deles para poder ter atividades em tantos países diferentes, com culturas diferentes, com pessoas de Exatamente. Isso é nacionalidades, famílias, referência, né? Que as sabe? AIDS é referência. Muito diferente. Uma referência mundial. Imagina quanto tempo eles passaram para lapidar os processos de gestão de pessoas para chegar no que a gente tem hoje. Então, é um universo completamente diferente. Quando a gente sai de pequenas empresas, vai para uma grande empresa entender todas as burocracias, os relatórios, as métricas, os treinamentos. Então, isso para mim foi um deslumbre, assim, sabe? Na Adapt, o tanto que eu aprendi. Quero mandar um abraço mais uma vez aqui para o Wagner Dantas, para o Fernando Paranhos, para o Elinho, que foram professores que eu tive, assim, monstros, né, na oftalmologia. O próprio Elohim também, que ensinava muito a gente da parte da cirurgia refrativa, dos equipamentos, com aquela paciência toda. Então, eu acredito, Cris, que a parte de liderança é muito importante para quem é liderado entender como ele pode fazer para aprender. O que ele precisa fazer para entender que o líder não está ali para criticar ou para
ele está mostrando um caminho, ele não é líder à toa, alguém definiu, alguém enxergou características, né, Cris? Como que você trabalha essa parte das pessoas hoje, que até tem perfil de liderança, mas não entendeu? Porque sabe, quando você vê na pessoa, você como mentora também, você enxerga uma pessoa, essa aqui tem perfil de liderança, mas ela não está bem com a líder dela. Como que você trabalha nessa fase assim, Cris? Eu sempre gosto muito de dizer para as pessoas que quando um líder te enche muito o saco, quando um líder pega muito no teu pé, é porque ele está vendo que você tem potencial. Então, você tem potencial e ele sabe que você pode entregar mais. Claro, gente, que existe em todo canto o líder babaca. Isso existe, tá? Sorry, existe mesmo. Então, existe o líder babaca, o líder despreparado, o líder descentralizador, e muitas vezes esse que é desse, que assume esse tipo de comportamento, é porque muitas vezes também não tem tanta capacidade assim, e ele tá, ou ele acha que ele é o ser perfeito e supremo, né? Ele ainda não desapegou, o desapega do ego, o ego, né? O desapego. Então, o ego ali no final do desapego, ele ainda não conseguiu ainda desapegar do ego dele. Na hora que ele desapegar do ego dele, ele vai ver que ele não é tudo isso, né? Essa última Coca-Cola do deserto. Então, o cara precisa, muitas vezes, reconhecer que ele não tem que fazer cópias deles. Eu acho que o maior problema de liderança hoje, líderes despreparados, é que eles assumem a posição e acham que eles eram tecnicamente bons demais e precisam fazer pequenas cópias dele dentro da equipe. E não é assim que funciona. Ele tem que entender quais são as capacidades que cada um tem. Eu tenho, e aí eu acredito muito nisso mesmo, sabe, Celso, que as pessoas que tem muito líder que pega no pé das pessoas, porque sabe que as pessoas podem entregar mais, que entende que a entrega pode ser muito maior, não só porque o cara não é legal, né? Mas existe ainda, eu sei que existe muitos líderes que precisam aprender a se relacionar. O meu livro, o livro que eu estou lançando, né, e aproveitar, Celso, tomar liberdade aqui para convidar todos que são de Fica à São vontade. Paulo, se quiserem, no dias que, primeiro me sigam lá no meu Instagram, né, Cristiane Galvão Mentora, e aí vocês vão ver o lançamento do livro, onde é que vai ser, né, que é esse aqui, ó, vou até botar aqui, Celso, Eu já quero, relacione. eu já Sim. quero. E o nome do livro é Relacione-se um olhar para a liderança. Apesar de ter posto da indústria farmacêutica, porque a base foram pessoas da indústria farmacêutica, mas o livro ele fala sobre como a gente se relaciona, como nós, pessoas, nos relacionamos. Mas aí eu botei um olhar para a liderança. E tem um autor, um sociólogo, um antropólogo, que ele fala que a gente tem 4 formas de relacionamento. A gente se relaciona, há um compartilhamento comunitário, existe aquele que tem um relacionamento, é tudo igual, nós somos todos iguais, existe um que impõe um ranking de autoridade, às vezes em líderes a gente vê muito isso, e tem aquele da precificação, se você me entregar isso, eu te dou isso. Tá? Então, e o que é que ele fala? Que dependendo da situação, você pode assumir esses 4 papéis. Mas existe um papel que é predominante em você. Você só precisa saber qual é que você é, né? E aí entra um monte de coisa que está relacionada a isso, a forma como eu me comunico com as pessoas, né? Entra nesse relacionamento também. O meu perfil de personalidade entra ali também, né? É tanto que dentro das características existe a identidade e a identidade comunitária, que é como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com o outro. Então, tudo isso gira em torno, né, dessa percepção do relacionamento. E voltando aqui o que a gente falou anteriormente da comunicação, acho que o maior problema das lideranças está no relacionamento. As pessoas não sabem se relacionar e não sabem entender que nós somos diferentes. Pessoas são diferentes e precisam ser tratadas de forma diferente. É isso. Sensacional, Cris, sensacional. Quero deixar aqui para vocês o Instagram da Cris. Vou compartilhar essa live junto com ela aqui para que vocês sigam a Cris, adquiram esse livro, porque nós estamos na oftalmologia.
mas toda a trajetória dela, gente, é muito relacionada com tudo que eu vivi também na indústria da oftalmologia. Então, esse livro aí, Cris, eu quero ler e quero compartilhar muito Coisa ensinamento do seu livro aí com as minhas já mentoradas está também, convidado todos vocês que para o estão aqui. lançamento. Dia Tá bom, 7 Cris. de setembro, e eu acho que vai ser, é na Livraria Ó, pegadão. Travessa, no Shopping Vila Lobos. Legal, legal, show de bola, Cris. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado participar na live aqui comigo. Foi um prazer receber você com todo o seu talento, seu carisma, esse Obrigada. jeito divertido que você traz aí, né, de Fortaleza, de Ceará, que é um Eu clima posso mais fazer mais leve, um clima um mais convite para as gostoso. pessoas, Celso? Claro, Então, Cris, fica à tá, vontade. deixa eu aproveitar, só que eu vim para São Paulo, gente, eu vou fazer um evento em São Paulo no dia 31 de agosto, sobre carreira. Quem tiver interesse, quem quiser participar do evento, no dia 31 de agosto, é no Espaço Mundi, lá no meu Instagram você vai ver isso, no Espaço Mundi, próximo à Paulista. Então, quem tiver interesse e quiser, a pessoa vai ganhar o meu livro, a pessoa vai ganhar também um curso sobre organização de currículo e LinkedIn, quem quiser, né, participar, e vai também depois fazer a sessão de diagnóstico de carreira comigo também. Show de bola, pessoal. Prestigiem a Cris, que ela é uma fera. Vocês perceberam aí o potencial que ela tem. Ricardinho, que estava aqui na live com a gente, que é da Adapt, o Zé Renato, que é da Glaucus, o Felipe Freire também, que é da Medcontour, que são brothers, sempre acompanhando aí o meu trabalho, me dando incentivo, me dando apoio. Todos vocês viram aí a capacidade incrível que tem a Cris, né, nessa parte de carreira, de liderança e como vocês podem aprender com essa pessoa sensacional que Deus pôs aí no meu caminho. Estou muito feliz de te conhecer e de ter você Obrigada, aqui Celso. participando Obrigada pelo também aqui do meu convite. trabalho, tá? Fico Obrigada pelo muito feliz que você convite, está aqui com querido. a gente, Obrigada a Cris. todos. Valeu demais. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até agora e a todos vocês que vão assistir isso aqui no nosso Instagram depois, no meu e no da Cris. Obrigado, contem com a gente. Doutores, é isso. O objetivo é trazer cada vez mais pessoas desse nível de competência, de qualidade profissional, para capacitar, para trazer conhecimento e para mostrar o tamanho que a oftalmologia já é e ainda vai ser daqui para frente. Muito obrigado a todos. Valeu demais, Cris. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigada, gente. Tchau.